Vamos falar de tecnologia, vamos falar de inteligência artificial, vamos comentar sobre as inovações tecnológicas que vêm ajudar, contribuir em muitas profissões. Por quê? A inteligência artificial aliada à tecnologia, a gente sabe que ambas podem ajudar e muito na agilidade de processos jurídicos e até podem atuar como fiscal contra irregularidades. Nós estamos com o Cristiano Silva, da ProJuris, que é uma das maiores plataformas de inteligência legal do Brasil, para a gente entender as evoluções, as novidades nesse setor também. Cristiano, bom dia, meu caro, tudo bem? Bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e à disposição de todas as dúvidas aí sobre esse assunto tão quente de momento, né, que é a inteligência artificial. Quente, necessário e tem sempre novidades. A cada dia, a cada semana vem uma novidade na área. Agora, a pergunta que eu faço, Cristiano, para a gente começar o nosso bate-papo, como é que a inteligência artificial já atua, né, no mundo jurídico e que resultados a gente pode destacar já com a presença da IA, hein? Perfeito. O mundo jurídico ele tem uma vantagem, talvez de outras áreas, pelo fato de ter muitos dados estruturados. Então você tem aí, a gente viveu, né, a revolução da digitalização, quando o judiciário saiu do papel e foi para o mundo digital, e isso fez com que a gente tenha hoje disponível muitas informações. E uma das coisas básicas, um pré-requisito para a aplicação da inteligência artificial é ter dados. Dados aplicados com algoritmo, com código, com um sistema, o resultado é a inteligência artificial. Por quê? Porque hoje nós temos essa tecnologia disponível, capaz de interpretar essas informações, estruturar elas, né, de forma que eu possa realizar tarefas complexas, criar até novos conteúdos partindo dessa massa de dados disponível. E no mundo jurídico, que aplicações a gente já vê? A gente já vê aplicações de classificação dessas informações. Então, interpretar um texto extenso, né, resumir ele, é uma capacidade antes que era atribuída só a humanos. Agora não, nós temos uma tecnologia capaz de ler um texto gigante e resumir em 10 linhas, 15 linhas, 20 linhas, numa quantidade mais fácil de interpretação, mais rápida, com um resultado mais rápido. Também a questão da desjudicialização, eu acho que é um ponto super importante trazer aqui, que é a capacidade de aplicar a inteligência artificial para evitar a judicialização. Como isso, Cristiano? Com o uso, por exemplo, no incentivo de acordos, né? Muitas vezes existe um litígio, existe um conflito, mas que há um interesse legítimo das partes também de fazer um acordo. É mais barato, é mais inteligente, é mais eficiente fazer esse acordo. E a inteligência artificial pode ajudar muito nisso, interpretando aquela demanda e classificando ela elegível para um acordo. Isso é aplicável na sociedade como um todo, para as indústrias, para as empresas, para o Estado, para o governo. Quanto menos judicialização, onde as partes ficam satisfeitas, melhor. É assim que eu interpreto. Por outro lado, tem o desafio do profissional que atua também e entenda, né, da inteligência artificial, né? Como é que o senhor vem observando e percebendo até essa mão de obra, digamos assim, qualificada desse profissional que possa utilizar a ferramenta de forma assertiva para ter essa agilidade? Perfeito, excelente. Eu sou muito questionado em eventos jurídicos sobre a possibilidade da inteligência artificial substituir o advogado, por exemplo, né? Eu vejo da seguinte maneira, quem vai substituir é aquela pessoa que tiver o conhecimento e saber usar a inteligência artificial, sim. Essa vai substituir aquela pessoa que não sabe e que não estudou sobre, né? A inteligência artificial é uma realidade, é uma tecnologia já disponível, que vem da ciência da computação e que existem muitos hoje, inclusive muitos treinamentos, literatura, muito conteúdo disponível para que a gente possa aprimorar. Mas a minha leitura final sobre essa sua pergunta é que eu acho que em algum momento a inteligência artificial vai ser algo como a internet. A internet a gente usa simplesmente, a gente entra num browser, coloca um endereço, acessa um site e é assim que será com a inteligência artificial para o cidadão final. Ele vai usar de uma forma normal, porque ela estará muito disponível e não é
inteligente, eu vou fazer esse trocadilho, Sim. não usá-la se ela está disponível. Recentemente, né, Cristiano, a gente até noticiou aqui que o Tribunal de Contas do Estado flagrou, através da inteligência artificial, irregularidades em processo de licitação para o transporte escolar em Santa Catarina. Na sua avaliação, quer dizer, vai ficar mais difícil para quem tiver a intenção de burlar a lei, por exemplo? Boa, excelente. Eu achei brilhante esse projeto do Tribunal de Contas do Estado. O nome, adorei também, Vigia, né? Tem um IA no final aí. Eu acho que foi já inteligente a nomenclatura. E eu acho brilhante porque, assim, o processo licitatório é um processo muito regulado, muito previsível, né? Existem leis, existem normas, existem prazos. Então, assim, existe uma regra muito clara. E é difícil, viu? Eu já participei de muitos processos licitatórios, é muito difícil interpretá-lo porque ele é longo, ele é extenso, né? Você tem todo um rito para que ele seja realizado. E quando ele apresenta uma falha, eu vou por um viés de falha, né? Um viés mais talvez positivo. Quando acontece uma falha, qual é o resultado? Não acontece a compra, não acontece aquele ato. E não acontecer a compra de um produto, de um insumo importante para a sociedade, como um material de um hospital, significa a falta dele lá na ponta. Então, por um erro operacional, né? Isso pode acontecer. E aí eu acho que é o bacana desse projeto, porque ele entra na origem, então ele tenta identificar falhas, erros no processo licitatório e já evitar que isso leve adiante. Então, assim, a gente vai ter um ganho de eficiência operacional gigante nessa história e um benefício direto para a sociedade. A gente tem um mal do século, do momento, né, Cristiano, que a gente vem comentando muito, que é a questão das fake news. Sim. O senhor acredita que a inteligência artificial, em algum momento, pode combater esse mal também, embora a gente ouve aquela questão da discussão que precisa ainda de um controle legal e tudo mais? Qual é a leitura que o senhor faz sobre a questão de fake news e até o uso da IA para tentar combater esse mal? Perfeito. O uso da inteligência artificial traz também muita responsabilidade, né? Ele é uma ferramenta que tem uma capacidade incrível de realizar ações como um humano e por isso aí corre o risco, porque você pode estar criando algo que não é verdadeiro. Então, traz consigo a IA a responsabilidade da ética, né? Do que é o certo, do que é o errado, do bem, do mal, e das questões também constitucionais, ou seja, existem normas, leis em cada país, em cada cidade que tem que ser respeitada, e sempre que a inteligência artificial ultrapassar esses limites, a gente tem um risco grande e que a gente precisa mitigar. Né? A disponibilidade, né, a autorização de uso de dados, como eu disse, a matéria-prima da inteligência artificial é o dado. Então, assim, existe autorização para uso desse dado, o cidadão fez uma concessão dessa informação, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, por outro lado, a própria inteligência artificial pode ser usada para identificar isso, né? Então, assim, a própria ciência pode ajudar a identificar uma foto que foi manipulada, um áudio que não é verdadeiro. A minha esperança, talvez uma expectativa, é que em algum momento, da mesma maneira que a gente tem no rótulo das coisas, né? Contém açúcar, contém glúten, eu acho que a gente vai ter contém IA. Em algum momento os conteúdos vão vir com esse asterisco e que será necessário até para vocês que está consumindo ter essa consciência. Não, tudo bem, eu estou consumindo aqui uma IA e o resultado é muito bom. No mundo jurídico, Cristiano, há alguma exceção para o uso da IA ou a inteligência artificial pode ser usada em qualquer atividade que envolva o profissional no mundo jurídico? Hoje não existe esse limite. O limite do uso da inteligência artificial é a quantidade de dados disponíveis. Eu acho que esse é o jogo. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma volumetria de informação estruturada, normalizada, aonde eu possa identificar padrões, criar interpretações, resumos, eu posso aplicar IA. Hoje não existe esse limite. Vou dar alguns exemplos aqui de aplicações práticas no mundo jurídico. Classificação de andamento judicial.
Poxa, vem uma informação ali, um evento, aconteceu algo com o meu processo. Um processo de pedido de aposentadoria, um processo de litígio de uma questão de herança. Poxa, aconteceu algo. É difícil a interpretação desses conteúdos, porque vem uma linguagem muito jurídica. Para o cidadão final é ruim. Então, hoje a IA já é utilizada para a interpretação dessa linguagem jurídica para que o cidadão possa interpretar com qualidade e com eficiência. Um outro exemplo, transcrição de áudio, né? Durante uma audiência, você tem lá uma discussão, os advogados apresentando suas teses, as testemunhas falando, tudo isso tinha que virar um conteúdo, não só gravado, mas um conteúdo escrito. Então você tinha lá um digitador, você tinha lá uma série de custos envolvidos. Agora não, a inteligência artificial transcreve todo o áudio, poderia estar transcrevendo toda a nossa conversa aqui hoje para um arquivo em PDF, um texto que fica muito mais tangível, até para fazer uma pesquisa posterior. Então, assim, são infinitas as possibilidades no mundo jurídico, elas estão disponíveis, estão sendo executadas já, é uma realidade. E o limite eu desconheço. O limite eu acho que é a capacidade, como eu disse, de não ter o dado suficiente para identificar um padrão. Aí pode ser que a gente tenha ainda um desafio. E aí, falando em desafio, com tantas possibilidades da inteligência artificial, nós deveremos ter o desafio também de leis que possam regulamentar, né? Não só na área do mundo jurídico. O senhor participou recentemente, inclusive, de um evento que trouxe a discussão a inteligência artificial e a gente ouviu sobre muita coisa, né, no primeiro Summit de IA que aconteceu aqui em Joinville. E um dos exemplos citados e que me chamou muito a atenção é, por exemplo, a questão envolvendo a indústria pornográfica, né, que tem, inclusive, conteúdos adultos. E aí, quem consome aquilo é pedófilo ou não é? Filmes que podem ter imagens supostamente criadas entre homens, mulheres e até crianças. Olha o nível de discussão que nós teremos a partir de agora, né, Cristiano? É verdade, é verdade. O ordenamento jurídico no Brasil, ele trabalha muito com referências, ou seja, a partir do momento que vão existindo as demandas, você vai criando, né, as leis, as normas. E esse é um desafio de fato que a gente tem. Eu acho que o Brasil, nesse momento, ele já está bem posicionado em termos de ordenamento jurídico. Já existe o próprio Código de Proteção ao Consumidor, né, que já previa há muito tempo a autorização de dados pessoais. Então a gente já tem aí iniciativas, né, bem estruturadas, mas de fato a gente fica, quando escuta uma história como essa que você relatou, fica assim, meu Deus, qual é o limite disso, né? Porque esses atores não existem, são montados, são criados. Quem está vendo uma imagem, então ele pode dizer, não, mas não existia ninguém lá, o que eu estou vendo aqui é um desenho. Então, assim, eu também desconheço esse limite, mas eu acho que a gente tem aí uma jornada interessante de estruturação nessa linha de normalização. Cristiano Silva, da ProJuris, uma das maiores plataformas de inteligência legal do Brasil. Cristiano, esse assunto é bom, é necessário, é urgente a discussão. Volte quando quiser e puder para a gente falar sobre a inteligência artificial, não só no mundo jurídico, mas em outros setores também. Obrigado pelo bate-papo esclarecedor aí para o ouvinte. Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição.